equipamento. Né? A gente buscava, mandava fazer, me lembro que tinha um pessoal ali na Independência, que era, agora não vou me recordar do nome era um cara que fazia roupa de couro. A gente foi lá e pediu para desenvolver uma calça de couro, né, com umas proteções no joelho. Eu consegui um coturno de soldado para usar, porque não tinha bota especializada. Então, assim, era tudo difícil. A importação era proibida, a gente tinha que trazer por baixo do pano, era uma loucura, cara. Mesmo com todas as dificuldades iniciais, um aspecto nunca mudou durante a carreira de Moranguinho nas pistas: sua total dedicação à rotina de trabalho. O Moranguinho sempre foi muito profissional, apesar de ser uma criança, na época quando ele entrou a batalhar já patrocínios, com 14 anos de idade, ele foi muito visionário, porque ele já começou a se cercar de treinadores físicos, e assessoria de mídia, assessoria. É um cara que, apesar da tenra idade, ele já tinha uma visão bastante séria, bastante profissional, uma coisa que não é comum, até nos dias de hoje. São poucos os atletas dos diferentes esportes que se preocupam com essa área tão profissional, de ter a consciência que ele está sendo patrocinado, mas ele tem que dar retorno para o patrocinador. Ele sempre foi muito sério, assim, sempre encarou o motocross como uma profissão, assim. Ele sempre foi muito, muito profissional. Ele treinava, ele tinha preparador físico. Assim que ele começou a ter patrocínio e ganhar dinheiro, ele se tornou um profissional de mostrar resultado. E ele tinha patrocinador, ele tinha preparador físico, ele fazia e seguia à risca, assim. Treinava quase todos os dias, quando não estava correndo, estava treinando. Ele ia para as corridas, se a corrida era no domingo, ele já ia às vezes terça-feira, quarta, para treinar na pista. Ele era muito centrado naquilo, sabe? Encarava com muito profissionalismo mesmo. Como acontece em todo o processo de crescimento, a evolução vem junto com mudanças. Mas o Moranguinho cresceu muito em termos nacionais e internacionais. Né? E ele chegou a ser campeão sul-americano junto comigo. Essa união que nós tínhamos entre o Motoriano terminou no final de 1980, quando ele ganhou o sul-americano em Novo Hamburgo. Ele tinha um contrato conosco ainda até o ano de 81. E eu não sabia, mas aí a Honda fez um contato com ele em 80, e quando ele terminou a prova, ele acabou me confessando: patrão, sou campeão, mas a partir de agora eu vou passar a correr pela Honda. E a Honda comprou o passe dele e levou ele. Essa fase eu não me lembro bem, porque eu acabei largando o motocross, que eu perdi o Moranguinho. Para mim foi a pior coisa dentro do esporte que eu fazia, que eu gostava muito, que era o motocross. Foi a pior coisa. Então eu não fiz questão mais de acompanhar o motocross. Mas ele teve uma vida esportiva para a Honda, muito boa, muito grande. Na verdade, eu sempre corri de Yamaha, de Suzuki, nunca tive um apoio oficial. E a Yamaha acabou me perdendo, né, a oportunidade de me dar um patrocínio de fábrica, realmente, assim como a Honda me deu. Como piloto oficial de fábrica, Moranguinho alcançou um domínio até hoje inigualado no esporte. Foram ao todo 14 títulos de campeonatos brasileiros e 2 títulos de campeão latino-americano. Na década de 80, a extinta TV Manchete deu para o motocross brasileiro um palco de exposição nacional nunca antes visto, com a criação do Festival Hollywood. E foi então onde Moranguinho deixou definitivamente marcado seu nome na memória de todos os brasileiros, vencendo todas as etapas. O domínio foi tão grande que a rival Yamaha resolveu trazer reforços para tentar frear a superioridade de Moranguinho, que corria para a Honda. Recentemente, o Curva do S falou com ele em Florianópolis sobre aquela época. Chegou o Rodney Smith e o Kenny Calo. E eles vieram trazidos pela Yamaha, porque a Yamaha não tinha um piloto na época que conseguisse
ganhar do Moronguinho, né? E na primeira etapa que chegaram os americanos, eu me lembro que o Rodney Smith chegou apavorando, com técnicas que a gente não tinha aqui, né? Os caras, pô, eram de ponta, né? Eles estavam ranqueados entre os 10 melhores dos Estados Unidos. Tanto o Rodney quanto o Kenny Calo. Tanto é que o Rodney Smith, depois que ele passou 2, 3 anos correndo no Brasil, ele foi chamado para correr pela Suzuki, time da Itália, e foi vice-campeão mundial. Então, assim, eram pilotos de ponta mesmo. E nessa primeira etapa, eles não conseguiram manter o ritmo, a preparação do Moronguinho, não tinha tanta técnica quanto eles, né? Mas a preparação física, tudo, né? E eu consegui a motinho, que não estava no nível dos caras também. E eu consegui, no decorrer da corrida, ir buscando, eu acabei vencendo o Rodney Smith nessa primeira etapa. E foi uma coisa assim, uma alegria muito grande para o pessoal da Honda, para todo mundo. E no decorrer do campeonato também, né? Várias etapas que eu consegui vencer deles assim, né? Chegava nas últimas 2 voltas, né? Apesar de eles terem mais técnica, serem realmente mais rápidos, né, do que nós, eu conseguia buscar eles no cansaço mesmo e ganhava dos caras. Então foi muito legal esse ano, foi em 1985 isso. Naquela época, na época da ditadura, aquele nosso herói Tupiniquim, lutando contra o Império Americano, representado pelo Rodney Smith e pelo Kenny Taylor. Mas junto com tanta dedicação ao esporte, o lado pessoal começava a cobrar um caro pedágio. Moronguinho fala sobre a sua esposa. Ela foi uma pessoa que sempre me aguentou, né, cara? Imagina tu ter um atleta dentro de casa, né, e com todas aquelas dificuldades que tinha de patrocínio e tudo, né, tive que parar de estudar. Foi uma pessoa, e ela também parou de estudar para poder me acompanhar. Então sempre foi uma pessoa que sempre me ajudou bastante, né? Se for pensar, tudo que ela passou junto comigo, né, aquela dificuldade de próximo ano, será que vai ter patrocínio? Teve sempre comigo no bom e no ruim. E tanto é que ela está comigo há 38 anos. Eu via a corrida para tentar ver o meu pai o tempo inteiro. Não era sempre que eu conseguia, mas a gente não tinha uma visão de tudo, e eu era pequena, então eu não conseguia muito me fixar, mas eu passava a corrida toda tentando procurar ele, assim, meio que preocupada. Eu lembro que eu sempre ficava muito nervosa nas corridas, assim, eu ficava querendo cuidar, assim, olhar para meu pai, aí, continua, sabe? Assim, eu ficava bem nervosa mesmo. Era uma adrenalina para mim. O motocross é um esporte, né, que exige muito do atleta, né? Para vocês terem uma ideia, na nossa casa, quando ele já estava bem profissional mesmo, tinha uma cama dessas de hospital, sabe? Que sobe, desce, levanta as pernas, porque sempre estava com uma lesão, né? Mas após o intervalo, marcas e pilotos paulista. Já voltamos com Curva do S. O Rally Dakar está pela 4ª vez na América Latina. E pela primeira vez você poderá assistir nos filhos. Uma